Olá a todos! Estão cansados de passar horas e horas a estudar, a dedicar-se ao máximo, para depois, na hora H, sentirem que metade da informação simplesmente desapareceu? Sentem que a vossa memória podia ser bem melhor, que podiam reter mais e por mais tempo? Se a resposta é sim, acreditem, este vídeo é para vocês. Hoje, vamos juntos desvendar os segredos de uma memorização verdadeiramente eficaz. Vou partilhar convosco estratégias poderosas, baseadas na ciência, para que consigam realmente aprender e, mais importante, reter o que estudam. Por isso, fiquem comigo até o fim, porque prometo que vou transformar a vossa forma de encarar os estudos e a memória. Para conseguirmos memorizar melhor, o primeiro passo é entendermos, nem que seja de forma simples, como é que a nossa memória funciona. Não é um disco rígido com espaço limitado, nem um baú mágico, mas sim um sistema incrível e dinâmico. Basicamente, temos diferentes gavetas na nossa memória. A memória sensorial capta tudo à nossa volta por instantes. A memória de curto prazo guarda algumas coisas por segundos. A memória de trabalho é como a nossa mesa de trabalho mental, onde manipulamos a informação. E o nosso grande objetivo nos estudos é levar a informação para a memória de longo prazo, especialmente para a memória semântica, que é onde guardamos os conceitos e os fatos. E como é que uma informação nova, como aquela matéria difícil da aula, se transforma numa lembrança sólida? Ela passa por uma jornada de 3 fases. Primeiro, a codificação. É quando o nosso cérebro processa e dá um primeiro sentido à novidade. Depois, vem a consolidação. Essa é a fase em que essa memória se fortalece, fica mais estável. E adivinha quem é o super-herói aqui? O sono. Sim, dormir bem é crucial para consolidar o que aprendemos. E por fim, a recuperação, que é quando conseguimos acessar aquela informação que guardamos. Mas, como nem tudo são flores, existe um grande vilão nesta história, a famosa curva do esquecimento, descoberta pelo psicólogo Hermann Ebbinghaus. Basicamente, ela mostra que se não fizermos nada para reter ativamente o que aprendemos, esquecemos uma grande parte muito rapidamente, logo nas primeiras horas ou dias. Assustador, não é? Mas calma, porque hoje vamos aprender exatamente como derrotar esta curva. Agora sim chegamos à parte que todos esperavam. Vamos entrar nas técnicas de memorização que realmente funcionam, aquelas que têm o selo de aprovação da ciência. Preparem-se para turbinar o vosso cérebro. Primeira técnica, recordação ativa, ou Active Recall. Esqueçam a ideia de só reler passivamente as vossas notas vezes sem conta. A recordação ativa é sobre puxar a informação da sua mente. Como? Simples. Usem flashcards, façam perguntas a vocês mesmos sobre a matéria, tentem resumir um capítulo sem olhar para o livro. Pensem nisso como treinar um músculo. Quanto mais o exercitam, mais forte ele fica. Segunda técnica poderosa, repetição espaçada. Não adianta tentar enfiar toda a matéria na cabeça de uma só vez na véspera da prova. O grande segredo aqui é rever a informação em intervalos de tempo crescentes. Imaginem que estão regando uma planta. Não deitam a água toda de uma vez, certo? Regam aos poucos, para ela crescer forte e saudável. Com a memória é igual. E a boa notícia é que existem aplicações fantásticas, como o Anki ou o Quizlet, que são verdadeiros gênios a gerir esses intervalos por vocês. Terceira na lista, a técnica de Feynman. Essa é incrível para quem quer entender algo de verdade, e não apenas decorar. O físico Richard Feynman dizia que se não conseguimos explicar algo de forma simples, é porque não entendemos bem. Então, o desafio é: escolham um conceito e tentem explicá-lo com as palavras mais simples possíveis, como se estivessem ensinando a uma criança de 8 anos. Se tropeçarem, se usarem muitos termos técnicos sem conseguir simplificar, bingo, encontraram uma lacuna no seu conhecimento que precisa ser preenchida. Quarta estratégia, os mnemônicos. Quem nunca usou um truque para lembrar algo difícil? Os mnemônicos são precisamente isso, ferramentas criativas para nos ajudar a memorizar listas, sequências ou aquelas informações mais chatas. Quem não se lembra de uma frase engraçada para a ordem dos planetas ou para os elementos da tabela periódica? Usem acrônimos, criem músicas, rimas, histórias completamente malucas. Quanto mais criativo e pessoal for o mnemônico, melhor ele vai funcionar. Quinta dupla dinâmica.
interrogação elaborativa e autoexplicação. Não aceitem a informação de forma passiva, como se fossem uma esponja. Questionem, perguntem-se, por quê? Como isso se conecta com o que eu já sei? E depois, expliquem para vocês mesmos, em voz alta ou por escrito, o que acabaram de aprender, com as suas próprias palavras. Esse processo de questionar e explicar cria conexões muito mais profundas e duradouras no seu cérebro. E por último, mas não menos importante, a sexta técnica: mapas mentais e resumos estratégicos. Querem organizar as ideias de forma visual e ver como tudo se conecta? Os mapas mentais são perfeitos para isso. Usem cores, desenhos, palavras-chave. E os resumos? Não é só copiar partes do texto. Um bom resumo é feito com as suas palavras, focando no que é realmente essencial. E uma dica extra: estudos sugerem que escrever à mão pode ser ainda melhor para a absorção do conteúdo. Pessoal, de nada adianta termos as melhores técnicas de estudo do mundo se o nosso cérebro, o nosso supercomputador, não estiver nas melhores condições para funcionar. Por isso, agora vamos falar de alguns pontos cruciais para otimizar a vossa máquina de aprender. Primeiro, e talvez o mais subestimado: sono de qualidade. Já mencionei antes e vou repetir até que entre bem na sua cabeça. O sono consolida as memórias. É durante o sono que o cérebro organiza e armazena o que aprendemos. Por isso, priorize entre 7 e 9 horas de sono por noite. Aquela ideia de estudar varando à noite é uma péssima estratégia a longo prazo, acreditem. Segundo, nutrição e hidratação. O seu cérebro precisa de combustível, e de combustível de qualidade. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, vegetais, proteínas e gorduras saudáveis, como o ômega 3 encontrado nos peixes, faz toda a diferença. E não se esqueçam de beber água. Um cérebro desidratado é um cérebro que não aprende direito. Mantenham-se hidratados ao longo do dia. Terceiro, exercício físico. Mexam o corpo. Não precisam virar atletas olímpicos, mas a prática regular de atividade física melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro, estimula a criação de novas conexões neurais e ainda ajuda a reduzir o estresse. Uma caminhada, uma corrida leve, dançar, o que gostarem mais. E quarto, gerenciamento de estresse e ansiedade. O estresse em excesso é um verdadeiro veneno para o aprendizado. Ele literalmente bloqueia a nossa capacidade de aprender e memorizar. Por isso é fundamental encontrar técnicas que funcionem para vocês para gerir o estresse. Pode ser meditação, praticar hobbies, conversar com amigos, ouvir música. Um cérebro calmo e focado aprende muito melhor. Muitos de nós, mesmo com as melhores intenções, acabamos por cair em algumas armadilhas que sabotam completamente os nossos estudos. Vamos identificar estes vilões do aprendizado para que possamos evitá-los a todo custo. Primeiro vilão, a releitura passiva. Já falamos disso, mas vale a pena reforçar. Achar que só reler e reler o material vezes sem conta é suficiente é uma grande ilusão. Isso cria uma falsa sensação de que sabemos a matéria, mas na hora de usar esse conhecimento, desaparece. Prefiram sempre as técnicas ativas, que já vimos, como a recordação ativa. Segundo vilão, o famoso cramming, ou estudar tudo desalmadamente na véspera da prova. Aquela maratona de última hora pode até fazer com que se lembrem de algumas coisas para o dia seguinte, mas o esquecimento a longo prazo é quase garantido. O aprendizado de verdade precisa de tempo e de repetição espaçada para se consolidar. Terceiro vilão, o mito da multitarefa. Estudar enquanto vêem séries, respondem a mensagens no WhatsApp e ainda dão uma espreitadinha nas redes sociais? Esqueçam. O nosso cérebro não é bom em fazer várias coisas complexas ao mesmo tempo. Foco total em uma tarefa de cada vez é infinitamente mais eficiente para aprender e memorizar. E o quarto vilão, um ambiente de estudo inadequado. Barulho, desorganização, notificações a pipocarem no telemóvel, televisão ligada, tudo isso rouba sua concentração e energia mental. É fundamental criar um cantinho de estudos que seja o seu santuário. Silencioso, organizado, confortável, mas não a cama, porque aí o sono ataca. Se há uma mensagem que eu quero que levem deste vídeo, é esta. O objetivo final dos seus estudos não deve ser transformar-se num papagaio que apenas repete informações,
mas sim alguém que realmente entende o que aprendeu. A compreensão profunda cria conexões fortes e significativas no seu cérebro. A decoreba superficial, por outro lado, é frágil e facilmente esquecida. Por isso, foquem sempre no porquê das coisas e no como, não apenas no o quê. E qual é a prova final de que vocês realmente entenderam e memorizaram de forma inteligente? É a vossa capacidade de aplicar esse conhecimento em novas situações, de resolver problemas, de explicar conceitos complexos para outras pessoas com clareza. Isso, meus amigos, é o que eu chamo de memorização inteligente, e é o que vai levar vocês ao sucesso. Ufa! Foi uma viagem e tanto pelo mundo da memorização, não acham? Quanta informação valiosa! Mas, como sempre digo, o conhecimento só tem poder quando é colocado em prática. Por isso, o meu desafio para vocês é: comecem a aplicar estas estratégias. Não precisam de tentar fazer tudo de uma vez. Escolham uma ou duas técnicas que mais vos chamaram a atenção e comecem a integrá-las na vossa rotina de estudos. Criem o vosso próprio plano de memorização personalizado.